A paz de Deus, meus irmãos, tudo bem? Então vamos hoje falar sobre a conversão em Jesus Cristo. Vamos iniciar com São Mateus, né? O início da voz que clamava no deserto da Judéia, que era João Batista, né? A voz que clamava no deserto. O nosso irmão João Batista, ele era uma voz que clamava no deserto, simplesmente uma voz. Onde viemos que ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Que coisa linda, né? Essa frase ele disse quando os discípulos falaram para ele assim, discípulo de João, mestre, João, o Jesus lá que você batizou, ele está se propagando, está crescendo. Aí ele falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Nesse momento nós vemos que a voz que clamava no deserto, ela estava sendo diminuída, né? O volume estava sendo abaixado, estava voltando. E foi voltando, até que chegou no zero, né? Onde nós vemos que os discípulos de João foram seguir o Senhor Jesus, e João foi preso no cárcere, onde foi degolado, né? A cabeça dele foi oferecida numa bandeja. E nós vemos assim que essa voz ali, ela se calou, né? Não propagou mais, porque quem começou a propagar essa voz foi o próprio Senhor Jesus, anunciando a sua palavra, né? Nesse momento, vemos que começou o início da conversão dos pecadores. João deu início, né? João deu início, clamando no deserto, arrependei-vos, que é chegado ao reino do céu. Ele falava em voz alta para aquele povo, naquele deserto, né? Na beira dos montes, dos rios, né? E ali ele anunciava o Senhor que haveria de vir ao mundo. E quando esse Senhor apareceu, que ele o batizou, ele não querendo, né, batizar o Senhor mostrou para ele que ele devia ser batizado. Me batiza para que se cumpra a Escritura. Então foi um cumprimento da palavra de Deus, né? Cumprindo ali as profecias, né, do Senhor. E o João, esse apóstolo, esse profeta, né, João, ele foi o que iniciou a propagação do nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. E no decorrer da vida de João Batista, nós vemos que o fim de João Batista, né, como já falamos agora há pouco, e onde iniciou o Senhor Jesus, e vindo os apóstolos, Paulo, né, onde Paulo escreve a nova lei debaixo da graça, segundo o Espírito de adoção, né, que com o Senhor Jesus chegando, quando o Senhor nasceu de Maria, pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, né, comprou nós pelo seu sangue, dando a nós a sua vida, perdoou os nossos pecados, porque antigamente os pecados eram perdoados uma vez por ano, por animais imolados, né, no holocausto. As pessoas cometiam pecado, o pecado era levado ao sacerdote, o sacerdote analisava e dava a eles uma sentença, um direito, né, de escolher ou trazia um animal ali para que fosse, porque possivelmente poderia ser imolado para ser perdoado aquele pecado. E o tempo se passou e todo ano tinha que ser feito isso. Todo ano a pessoa ia lá para perdoar o pecado. Todo ano ia lá para perdoar o pecado. E o sacerdote entrava no santo do santo e antes de oferecer o pecado para o povo, tinha que oferecer o dele também, porque ele era um pecador. Aí oferecia o perdão, o sangue, como o perdão do pecado das pessoas que levavam ali. E nós vemos que esse sacerdote, sendo pecador, também espargindo o seu sangue sobre ele para tirar os seus pecados, e pelo povo era muito difícil, a vida deles não era fácil, né? E não tinha condições de se salvar, não tinha condições de remissão, né? E o que aconteceu? O pecado reinava no mundo, o pecado reinava, o pecado era rei, o pecado tinha uma coroa, né? Que ele era vitorioso, porque ele não morria, o pecado não morria. Mas o Senhor Deus tinha um plano de salvação com a humanidade, né?
O Senhor tinha um plano maravilhoso, onde Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, nascido de Maria, nós sabemos a história, né? E cumpriu a Sua palavra, foi para a cruz do Calvário, né? Deu a nós a Sua vida com o Seu sangue, deu a nós a Sua vida, resgatou a nossa vida com a Sua vida, né? Ele não tinha pecado, Ele era homem, era carne, e com a Sua carne Ele aniquilou o pecado da carne humana, dando a nós a vida eterna, o direito da salvação. Nesse momento nós vemos que o homem começou a reinar em Cristo, onde a graça superabundou no homem do pecado anterior, reinando a vida do Senhor Jesus, superabundou a graça. Onde superabunda a graça, a morte do pecado não reina na pessoa. Que coisa maravilhosa, né? Por isso que o Senhor nos libertou do mundo. Ele nos resgatou do mundo com o seu sangue precioso. Vemos aqui também sobre a voz, né, que clamava no deserto da Judéia. Essa voz clamou, que era João Batista, e vemos muitas vozes que foram clamando no decorrer do tempo, né? Essa voz passou para o Senhor Jesus, depois Ele foi ao céu, ascendeu ao céu. Essa voz continuou nos discípulos, e essa voz continua até hoje, clamando ao mundo, né? O renascimento em Jesus Cristo, a conversão em Jesus Cristo. Porque vamos ler aqui a parte de aos Romanos, que é a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Falamos agora há pouco sobre esse assunto. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma na carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne, da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, porque Ele era santo. Então Ele teve condições de condenar o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Nesse se é que nós temos que observar se Ele está habitando em nós, né? Se nós estamos operando, se está sendo operado, está operando em nós a carne, o pecado. Se o pecado estiver operando em nós, o Espírito de Deus não habita nesse ser, nesse homem, né? Nessa mulher. Então nós temos que examinar bem essa parte. Esse será é uma pergunta que devemos fazer sempre para nós. Quando você está pensando, fala, será? Analisa. Você está fazendo obra da carne, obra do pecado? Então você rejeita, vai para Cristo, vai para o Senhor, para que o Senhor nasça no teu coração, né? Isso é muito importante, muito lindo, maravilhoso. E o Senhor nascendo no seu coração, com certeza Ele está reinando no seu coração. É Ele que está operando no seu coração. Onde reina o Senhor, não reina a morte, né? E não reina a carne, reina o Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se ele não tem o Espírito de Cristo, se a carne reina nele, se ele faz tudo que o mundo lhe oferece, se ele é discípulo do mundo, ele não é discípulo de Cristo. Se ele tem prazer nas coisas do mundo, ele não tem prazer nas coisas de Cristo.
Porque as coisas que são do Senhor são luz. A luz não combina com as trevas, ela tem ódio das trevas. A luz corre das trevas. Então, onde chega a luz, as trevas vão embora, porque as trevas não permanecem na luz. Não tem ligação com a luz. E se Cristo está em vós, ou vive, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito que está em nós, ele vive por causa de Cristo, porque ele perdoa os nossos pecados. Nós somos fracos, somos errantes, mas em nós tem Cristo. Nós recorremos a Ele na nossa falta, na nossa imperfeição, e clamamos pelo perdão e pela sua misericórdia. Ele nos perdoa, porque em nós tem Cristo. Então, nas nossas faltas, o Senhor não olha para as nossas faltas, Ele olha para Cristo que está em nós. É Ele que é o nosso sumo sacerdote. É a Ele que nós devemos toda a devoção, né? Como está escrito, como esse Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, quem tem o Espírito do Senhor, quem tem esse Espírito, ele não morre, né? A carne morre, mas quem tem esse Espírito que está nesse corpo, ele não morre, jamais morre, né? Ele tem a vida eterna, ele já está com o penhor garantido, então não tem problema, né? Não tem medo, não tem agonia, ele sabe que não morre mais. Que coisa maravilhosa, né? Esse é o direito daqueles que servem a Deus, que creem no Senhor Jesus. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Se nós, pelo Espírito, mortificarmos as obras do corpo, nós vamos viver. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos condições de mortificar o nosso corpo, as nossas obras, deixá-la morta. Não podemos vivificar as obras da carne, mortificar. Nós temos que não deixar ela viver em nós. Se nós não deixamos ela viver em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. Se ela vive em nós, porque o Espírito não está habitando em nós, nós temos que fazer uma análise. As obras da carne está voltando a viver, então o Senhor não está vivendo em você. Observa, se você está vencendo, porque o Senhor está contigo. Então temos que analisar bem isso, né? De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu estou de falar agora, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em terror, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pela qual chamamos Abba, Pai. Nós recebemos o Espírito do Pai, igual ao Espírito da conversão, de adoção, santidade, né? Então Ele nos vivificou em Cristo, seu Filho. Nós somos vivos por Jesus Cristo, né? Onde nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica como nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, se nós temos esse Espírito, nós devemos padecer com Ele, devemos sairmos do mundo. Muitos nossos irmãos já padeceram, perderam as suas vidas, deram as suas vidas, não negaram o Senhor, mas estão vivos na presença de Deus. A carne desaparece, mas o Espírito permanece.
Irmãos, esse vídeo aqui foi postado aqui agora para dar um esclarecimento para nós da palavra de Deus. O Senhor vai amadurecendo, vai nos ensinando e nós vamos aprendendo. Deus seja louvado.